Em um mundo que não para de nos bombardear com informação, parece que a gente tem uma lição de casa infinita, né? Mas a habilidade mais importante, talvez, não seja de consumir mais e mais rápido. O verdadeiro jogo é outro. É o de aprender a aprender. Totalmente. É a diferença entre, sei lá, encher um balde de água e aprender a construir um poço. Uma coisa temporária, a outra te sustenta para sempre. Exato. E hoje, nossa missão é justamente essa: desvendar o código para aprender melhor. A gente vai usar como nosso mapa um e-book da Juliana Prime chamado Aprender a Aprender, Habilidade Necessária. Um material bem denso, por sinal. Sim, e a ideia é começar pela filosofia da coisa, pelo porquê, e depois mergulhar no verdadeiro arsenal de ferramentas práticas. Ok, vamos começar a desvendar isso. A primeira ideia que o material traz já vira uma chave, uma mudança na forma como a gente deveria encarar a própria educação. Ela parte de uma pergunta bem antiga, né? Uma pergunta que assombra filósofos e educadores há séculos. O que nos molda mais? A nossa genética, aquilo que a gente herda, ou o ambiente em que a gente cresce? Natureza ou criação, a velha história. Exatamente. E a conclusão que o material apresenta é que essa briga não leva a lugar nenhum. Não é um ou outro, são os dois. Certo, mas o interessante é o que essa conclusão significa na prática. Para onde ela aponta? Ela aponta para o nosso poder de ação. Pensa bem, a gente não pode escolher os nossos genes. Isso é uma carta que já foi dada. Mas o ambiente de aprendizagem. Ah, isso a gente pode mudar. A gente pode construir, moldar, otimizar. A conclusão tira o peso daquela ideia de um dom ou talento inato e coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Faz sentido. A mensagem é: você pode não controlar de onde partiu, mas pode projetar o caminho para onde vai. Exato. Peraí. E o livro conecta isso com o declínio da eugenia. Que ligação é essa? Eu nunca teria pensado nisso. Parece um salto, né? Mas faz todo sentido. A eugenia era aquela pseudociência terrível. Terrível. Que defendia a melhora da raça humana por meio da seleção genética. Era uma ideia que dizia que algumas pessoas eram inerentemente superiores por causa de sua herança. Uhum. Quando o mundo, especialmente depois das atrocidades do Holocausto, rejeitou essa ideia como moralmente nojenta e cientificamente falsa, algo mudou na educação. Que seria? Bom, se a ideia de melhorar a raça pela genética foi para o lixo, qual a única alternativa que sobrou para o progresso humano? Melhorar as condições, melhorar o ambiente. Exatamente. A ciência moderna veio e reforçou. A diversidade genética é uma força, não uma fraqueza. Então, a única rota ética e científica que restou foi focar em criar os melhores ambientes possíveis para que todos, com sua imensa diversidade, pudessem florescer. Nossa, o foco saiu do hardware genético e foi para o software, do ambiente de aprendizado. É a analogia perfeita. Uau, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser uma questão de ter ou não ter capacidade e passa a ser uma questão de criar ou não criar as condições. E essa ideia de criar algo nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa: como o conhecimento se forma. O material diz que o conhecimento não é descoberto. Exato. Ele é construído. Essa é uma das ideias mais poderosas para um aprendiz. Conhecimento não é um tesouro enterrado que você encontra com um mapa. É uma casa que você constrói. Tijolo por tijolo. É isso aí. O exemplo do carro no livro é ótimo para ilustrar isso, né? A gente vê um objeto com rodas, motor e volante e identifica como num carro. A gente não descobriu o carro ali. Não. A gente usou um conceito que já estava na nossa cabeça, que a gente construiu ao longo da vida, para dar sentido àquilo. Perfeito. E aí vem uma distinção sutil, mas que é, assim, fundamental. A diferença entre aprendizagem e conhecimento. Ok. Aprendizagem é o ato de construir. É um processo bagunçado, pessoal, único. Cada um de nós constrói o entendimento de carro de um jeito. Já o conhecimento É a casa pronta. é a casa pronta. É a estrutura pública, compartilhada, o conceito de carro que todos nós entendemos. Entendi. Então a responsabilidade é toda minha, mas o prêmio pode ser de todo mundo. Dá um peso, mas também dá um propósito, né? Totalmente. O meu esforço individual de aprender pode, no final, fortalecer o conhecimento coletivo.
É exatamente essa a beleza do processo. Ninguém pode fazer o exercício físico por você, mas quando você fica mais saudável, inspira e contribui para o bem-estar de quem está ao redor. O esforço é intransferível, mas o resultado transborda. Essa é a frase. Isso me leva a uma questão bem prática. O livro fala de aprendizagem significativa. Para ser sincera, isso soa um pouco como jargão de pedagogia. O que isso quer dizer na prática? Boa pergunta. Qual a diferença real entre isso e só decorar um monte de coisa para uma prova? A diferença é tudo. Pensa assim, decorar ou a aprendizagem mecânica é como jogar uma informação num quarto escuro e trancar a porta. Ok. Ela está lá, isolada, e você até pode encontrá-la se procurar muito, mas ela não interage com nada. E com o tempo você esquece em que canto do quarto a jogou. E aprendizagem significativa? Aprendizagem significativa é quando essa nova informação entra no quarto e acende a luz. De repente você vê que ela se conecta com todos os outros móveis que já estavam lá. Ah, Ela não é mais um item solto. Ela vira parte da mobília, cria novas relações. Essa rede de conexões é o que torna um conhecimento durável e útil. entendi. Não é um arquivo solto no computador. É um hiperlink que conecta vários outros arquivos. Exatamente. E essa habilidade de criar links nos leva a um conceito ainda mais poderoso, o metaconhecimento. Ok. Metaconhecimento. Desmonta esse conceito pra gente. Meta é um prefixo grego que significa além ou sobre. Então, metaconhecimento é o conhecimento sobre o seu próprio conhecimento. Certo. Não é só saber fatos, é saber como você sabe, por que você acredita no que sabe e, o mais importante, como você aprende melhor. É como dar um passo para trás e olhar para a própria mente funcionando. Sim, é ter acesso ao painel de controle do nosso próprio cérebro. Gostei dessa definição. É a melhor. É quando você para de ser um aprendiz amador que simplesmente consome a informação e se torna um aprendiz profissional que gerencia o próprio processo de aprendizagem. Esse é o verdadeiro superpoder. Sem dúvida. Se passa a entender por que se distrai, qual o melhor método para você memorizar algo e como organizar as ideias de forma mais eficaz. Certo, a teoria é ótima e faz todo sentido. Mas no dia a dia, se sou eu que construo meu conhecimento, como eu garanto que não estou construindo, sei lá, uma cabana torta? Quais são as ferramentas para essa construção? Ótimo. É aí que a gente sai da filosofia e entra na caixa de ferramentas. E as primeiras são visuais, para organizar o pensamento. Mapas conceituais e mapas mentais. Eu já vi os dois e, para ser sincera, sempre me pareceram a mesma coisa, um monte de caixinhas e setas. Qual a real diferença de quando usar um ou outro? A confusão é comum, mas o propósito deles é bem diferente. Pense no mapa conceitual como a planta de um engenheiro. Com um engenheiro, ok. Ele é lógico, hierárquico e estruturado. Você começa com a ideia mais geral no topo, digamos, sistema solar, e vai descendo para os conceitos mais específicos, estrelas, planetas, satélites. E as linhas? As linhas que os conectam têm palavras que explicam a relação. Planetas orbitam estrelas. Ele é perfeito para entender a estrutura de um conhecimento que já existe, como um capítulo de livro. Ele te força a ser claro. Entendi. O engenheiro. E o mapa mental? O mapa mental é a tela de um artista. Ah, Ele é radial, orgânico, criativo. Você joga a ideia central no meio da página, viagem de férias, e a partir daí vai puxando galhos e subgalhos com tudo que vem à mente. Destinos, orçamento, atividades. sem uma ordem certa. Exato. Ele não se preocupa com hierarquia, e sim com associação livre. É a ferramenta ideal para brainstorming, para planejar um projeto ou simplesmente para tirar as ideias da cabeça. Um é para destrinchar, o outro é para criar. Isso clareia muito. Saindo do papel e indo para as telas, hoje em dia tem aplicativo para tudo. O material cita alguns como o Forest e o Duolingo. Eles funcionam mesmo ou são só um jeito moderno de procrastinar fingindo que está aprendendo? É uma ótima pergunta. Eles funcionam se a gente entender o princípio por trás deles. O Forest, por exemplo, que planta uma árvore virtual que morre se você mexer no celular. Sim, eu conheço. Isso. Só que dentro do seu bolso. E o Duolingo ou plataformas como o Coursera? O Duolingo usa princípios como a gamificação e a repetição espaçada, que a ciência já mostrou que são muito eficazes para reter informação.
E o Coursera, ou mesmo canais educativos no YouTube e TED Talks, democratizam o acesso a especialistas. Mas aí tem um risco, né? Sim, o segredo, como o material bem aponta, é a curadoria. É preciso ser um bom filtro, buscar fontes confiáveis para não construir sua casa do conhecimento em um terreno arenoso. E no meio de tudo isso ainda temos os cursos de curta duração, de até 3 meses. Qual o papel deles nesse ecossistema? Eles são os aceleradores de habilidades. Você pode aprender a fotografar sozinho, lendo livros e vendo vídeos, mas vai levar muito tempo e cometer muitos erros. E o curso te dá um atalho. Um bom curso de curta duração te dá acesso a um tutor experiente que já cometeu todos esses erros e pode te dar um feedback direcionado. Mas é preciso ter cuidado para não virar uma colecionadora de certificados, certo? Sem dúvida. O conselho do material aqui é de ouro. Antes de se inscrever, tenha uma clareza brutal sobre seu objetivo. A pergunta não é que curso eu quero fazer. É o que eu quero ser capaz de fazer ao final do curso. Justamente. E busque cursos que te coloquem em ação. Um curso de culinária onde você cozinha, um de gestão de projetos onde você gerencia um projeto piloto. A teoria é um mapa, mas a prática é a viagem. Adorei. E por fim, a ferramenta mais antiga de todas, que nunca sai de moda, os livros. A base de tudo. Os aplicativos são ótimos para pílula de conhecimento, os cursos para habilidades práticas, mas os livros oferecem algo que é, insubstituível: profundidade e estrutura. É outra velocidade, né? É outra velocidade. Um bom livro é o resultado de anos de pesquisa e reflexão de um especialista, organizado da forma mais coerente possível. É o mergulho mais fundo que se pode fazer em um assunto. Então, no final das contas, não existe uma bala de prata. Não existe. A estratégia mais inteligente é não escolher uma ferramenta, mas construir o seu próprio sistema. Talvez você use um mapa mental para planejar seu projeto. Leia 2 livros para construir a base teórica. Faça um curso de curta duração para aprender a parte prática do software que precisa usar. E use o Forest para garantir que terá o foco necessário para juntar tudo isso. É sobre ser a arquiteta do seu próprio processo de aprendizagem. Exatamente. Faz todo sentido. Então, recapitulando a nossa jornada aqui, a gente partiu da ideia de que o poder está em criar nosso ambiente de aprendizado, não em ter um dom. Entendemos que conhecimento é algo que a gente constrói e que a melhor forma de construir é buscando a tal da aprendizagem significativa, conectando as ideias. E, por fim, vimos que temos uma caixa de ferramentas incrível à disposição, de mapas a apps, de cursos a livros para sermos melhores construtores. Sim, fomos da fundação filosófica até as ferramentas no canteiro de obras. Perfeito. E já que estamos falando sobre a experiência completa de aprender, o material deixa uma semente para uma reflexão final. Ele diz que qualquer aprendizado de verdade envolve 3 coisas: pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. A tríade completa. Exato. E isso levanta uma questão que a gente talvez ignore no dia a dia. Em um mundo tão obcecado com produtividade, com adquirir conhecimento, que é o pensar, e desenvolver habilidades, que é o agir, qual é o lugar que a gente dá para o sentir? Qual o papel que as nossas emoções, a curiosidade, a paixão, o medo de errar, a alegria de uma descoberta desempenham na nossa capacidade de aprender de verdade, de um jeito que dure a vida inteira?